Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando a sala 2 com trabalhos de ecologia. Teremos a apresentação de 3 trabalhos científicos nessa tarde. E aí a gente vai, só para explicar como que vai ser a dinâmica da apresentação, nós apresentaremos os 3 trabalhos na sequência, e aí, para vocês que estão assistindo e quiserem tirar dúvidas, possíveis dúvidas que ocorram, basta anotar as questões, mandar pelo chat, ou ao final, né, a gente vai, na mesma sequência de apresentação, vamos chamar as autoras dos 3 trabalhos, e elas ficarão aqui com vocês, podendo tirar dúvidas no momento após a apresentação dos 3 trabalhos. Então, vamos seguir dessa forma. Hoje aqui avaliando estou eu, né, doutora Marta Lamparelli e doutor Giuseppe Puorto. Então, vamos acompanhar toda a apresentação do trabalho das autoras. E na sequência, então, a gente vai para o momento de dúvidas, arguição, né, caso fique alguma dúvida, tá bom? Então, por gentileza, podemos iniciar a apresentação dos 3 trabalhos. Me chamo Dalva Denise, sou orientada pela professora doutora Fernanda Delara Azevedo e vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho de iniciação científica. Ele consiste na análise ecológica dos mamíferos de médio e grande porte da Reserva Particular do Patrimônio Natural Rio dos Pilões em Santa Isabel, São Paulo. A Mata Atlântica é um bioma de extrema importância no mundo inteiro, porque possui uma grande diversidade de espécies. Ela vem sendo fragmentada ao decorrer dos anos, tornando as unidades de conservação cada vez mais importantes para essa preservação. A RPPN Rio dos Pilões é um exemplo dessas unidades e possui 527 hectares, o que a torna muito importante para a mastofauna de médio e grande porte, pois são espécies que precisam de ambientes extensos para conseguir perpetuar suas espécies. A mastofauna tem uma importância ecológica muito grande, pois ela faz o controle populacional de suas presas e espalha sementes em suas fezes. Tendo em vista a importância dessas áreas, é imprescindível que saibamos quais são as espécies que vivem nelas e suas interações. Com isso, o presente trabalho tem o objetivo de fazer o levantamento da ocorrência de espécies da mastofauna para a RPPN Rio dos Pilões, avaliar a riqueza de espécies da RPPN, classificar em grau de ameaça estadual, nacional e internacional, e entender as interações da mastofauna de médio e grande porte da RPPN Rio dos Pilões. A RPPN Rio dos Pilões consiste em uma área de 527 hectares, como foi dito anteriormente, que é composta por estágios sucessionais secundários de Mata Atlântica e Cerrado, em estágios iniciais, intermediário, avançado e em recuperação. Para inventariar as espécies que existem no local, foram utilizadas 3 armadilhas fotográficas que passaram por 14 pontos, sendo 7 pontos com a presença de seres humanos e 7 pontos sem a presença de seres humanos durante todo o período de estudo. Essas armadilhas foram vistoriadas a cada 21 dias durante 12 meses, ocorrendo desde agosto de 2020 até agosto de 2021. Após serem retirados das armadilhas fotográficas, esses dados foram compilados e listados de acordo com o grau de extinção de cada espécie, utilizando a IUCN para caráter mundial, o Livro Vermelho para caráter nacional e o Decreto de São Paulo de 2018 para análise de caráter estadual. Logo após, foram feitas análises para saber se esses animais preferem áreas mais próximas ao público ou áreas mais isoladas e conservadas. Também foram feitas análises para saber qual estação do ano é de preferência da mastofauna de médio e grande porte, e se existem animais ameaçados e qual era a preferência deles também. Após a compilação dos dados, foi possível perceber que foram registradas 27 espécies de 15 famílias e 8 ordens distintas, sendo o Cerdócion tolls a espécie mais registrada. Conhecido também como cachorro do mato, ele possuiu 97 registros, ficando bem acima de todos os outros, sendo o segundo mais registrado o Leopardus pardalis, conhecida também como jaguatirica, com um total de 62 registros. As espécies menos registradas foram Bratypus variegatus, Calicebus ningiformes, Galictis cuja e Lontra longicaudes, cada uma com apenas um registro.
Em análise de preferência das espécies por locais mais isolados ou não, foi possível ver que a maioria prefere sim os locais mais distantes dos seres humanos, mas outras, como o puma concolor e leopardos pardalis, preferem as trilhas mais abertas, que os humanos transitam diariamente. Aqui nesse gráfico é possível ver que a mastofauna de médio e grande porte prefere transitar no inverno. Tal fato tem a explicação de que no inverno os dias são mais curtos e as noites mais longas, aos quais esses animais são em maioria de hábitos noturnos, sendo que esse ambiente os favorece. Nesse gráfico aqui de cima foi feita uma análise para saber quais locais os animais que possuem algum grau de risco de extinção preferem transitar. O local onde foi mais registrado espécies ameaçadas foi na Trilha do Viveiro, que é onde também tem a presença de seres humanos diariamente, praticamente o dia inteiro. No gráfico de baixo foi feita uma análise para saber se existem mais animais na área ameaçados nacional, internacional ou estadualmente. O caráter mais registrado foi em caráter estadual. Contudo, foi possível constatar que mesmo a RPPN Rio dos Pilões possuindo uma grande quantidade de funcionários e moradores, possui também uma diversidade ecológica gigantesca. E as interações dos animais e suas preferências, como por inverno ou trilhas mais abertas ou não afeta a convivência deles com os seres humanos, podendo sim conviver em harmonia. Aqui estão minhas referências e eu gostaria de agradecer imensamente a todos. Meu nome é Clarissa Santos Costa. Fui orientada pelo professor Anderson Tangino da Silva Ferreira. Sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade UNG, em Guarulhos, São Paulo. Meu trabalho tem como tema as mudanças climáticas e políticas públicas, o caso do município de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Mas, primeiramente, preciso introduzir a vocês o que é o Programa Ilhas Verdes, denominado PIV. Foi uma lei implementada no dia 24 de agosto de 2009, Lei número 6.551, com foco em política pública ambiental de conservação, implementação de áreas verdes no combate a ilhas de calor, com isso, base em dados de mapeamento termal por imagem via satélite. Foi um projeto implementado na cidade de Guarulhos, onde foi até mesmo reconhecido pela Unesco e serviu como plataforma para outros projetos relacionados à arborização, problemas ambientais de temperatura e, com isso, também as políticas ambientais de conservação estimularam as escolas públicas em plantios de muda e educação ambiental. Foi um projeto único na época, onde movimentou muito a comunidade. Com isso, esse projeto, implementado em 2009, fez com que o meu trabalho tivesse como foco analisar se no período de 2009 e 2019, a lei supracitada PIV, nesses 10 anos, ela surtiu efeito na questão da temperatura, pois através do sensoriamento remoto orbital e da cobertura arbórea, nós iremos ver se a superfície da cidade de Guarulhos ela aumentou a sua temperatura ou se manteve do jeito que se possuía há 10 anos. Com isso, vamos comparar a lei supracitada através de aplicação e avaliação de scripts, algoritmos para como o mapeamento da cobertura e da temperatura da superfície por meio da plataforma de computação em nuvem Google Arcgym. Ou seja, através do Google Arcgym, nós vamos fazer mapas e analisar as questões de temperatura e arborização. Por quê? Se nós tivermos uma área que foi degradada, naquela área nós teremos aumento da temperatura. Mas isso irá ao caso nas ilhas de calor? Sim, não. Como nós vamos computar esses dados? Com isso, a avaliação em script, ela facilita um pouco mais o nosso trabalho, porque lidando com mapas, nós também possuímos alguns erros, onde imagens não serão tão visíveis e não serão tão transmissíveis, porque esse trabalho visa mostrar os resultados através dos números e das imagens de comparação da cidade de Guarulhos no período de 2009 a 2019, com a lei supracitada PIV. Com isso, os materiais e métodos utilizados para a corroboração desses dados é o processamento das imagens orbitais da cobertura vegetal e da cobertura da superfície. Como dito anteriormente, se nós tivemos perca da área vegetal, quais áreas foram? Foram as mais próximas, as mais longínquas? O que houve de diferente com a lei existente em período de 10 anos?
Com isso, a análise integrada em SIG, análise integrada de ambiente através do geoprocessamento. O geoprocessamento dessas imagens e o geoprocessamento dos números nesses anos. As imagens da temperatura da superfície e a cobertura de vegetal foram adquiridas por meio da rotina em script Java da plataforma de computação Google EarthGen. Ou seja, nós usamos um programa público fornecido pelo próprio Google, onde, através do meu orientador, eu aprendi a gerar os mapas e localizar melhor as áreas que foram ou não degradadas. Com isso, o Google fornece uma ferramenta via satélite gratuita, onde nós possivelmente conseguimos encontrar dados, pesquisas e fazer os levantamentos necessários para a comparação no período de 10 anos, usando como parâmetro de avaliação a cobertura vegetal e a temperatura da superfície, justificada a partir da temperatura da superfície, muito dos parâmetros que foram demonstrados na projeção do projeto PIV, com a estratégia para apontamento da área como ilhas de calor pela falta de arborização urbana. Ou seja, a comparação. O projeto existe, ele é uma lei, então, no período de 10 anos, o que foi feito a partir disso? Com isso, em materiais e métodos, nós dissecamos a cidade de Guarulhos, ou seja, numeramos todos os bairros da cidade. Guarulhos possui uma área territorial de 320 km². E com isso nós fomos dissecando o nosso trabalho para que entendêssemos melhor o que tinha sido feito na cidade. Com essa numeração e essa dissecação, nós passamos para os mapas de vegetação da cidade de Guarulhos no período de 2009 e 2019. Com isso, nós conseguimos ver pela legenda a melhor forma do que houve nesse período. Ou seja, no ambiente central da cidade, nós não tivemos a questão de arborização. Nós tivemos a questão de crescimento arbóreo já nas regiões que já eram de vegetação arbórea, ou seja, as regiões mais acima. Hoje a gente teve até o crescimento de vegetação herbácea. E com essa comparação com os mapas, nós conseguimos distinguir melhor na questão de temperatura da cidade no ano de 2009 e 2019, com o aumento da temperatura e até mesmo a movimentação de ilhas de calor urbano. Podem ressaltar como exemplo na questão 40, na parte de cima ao mapa, onde nós ainda possuímos temperaturas baixas no período de 2009. E agora, no período de 2019, nós já temos o levantamento dessa temperatura. Temos a movimentação das partes vermelhas, que são as faladas ilhas de calor urbana. Ou seja, nós tivemos aumento e movimentação de ilhas de calor urbana. E áreas que eram de certa temperatura, houve o seu elevamento da temperatura e até mesmo a perca de certas partes relacionadas a bacias de água. Com isso, então, levantamos a questão de resultados de discussão com a comparação da vegetação e temperatura da superfície, pois, como dito anteriormente, através da perca da vegetação, nós temos a perca de um ambiente mais saudável, um ambiente onde a gente vai ter uma temperatura mais estável. Nós tivemos, então, o aumento, nós tivemos perca de muito tipo de vegetação e corpos d'água. E com esse tipo de estatística, nós sempre frisamos no nosso trabalho que os números não mentem. O nosso trabalho é pautado em números de pesquisa e no mapeamento das imagens, para a demonstração de como foi feito o período de 2009 a 2009 no município de Guarulhos, na lei supracitada, para que isso possamos saber melhor quais foram os resultados pautados para com isso. Então, através disso, nós concluímos que houve aumento de cerca de 1,4 na temperatura da superfície terrestre média para todo o município de Guarulhos de 2009 e 2019. Ou seja, mesmo com o projeto PIV, nós tivemos aumento da temperatura. Os bairros da proporção leste e sul de Guarulhos apresentam maior aumento da temperatura terrestre, de 2 a 4 graus entre o período analisado.
Nosso receio sobre esses resultados é, se em 10 anos nós tivemos aumentos assim, daqui a mais 10 nós não teremos o dobro, poderemos ter o triplo, o quadruplo disso. E para todo o município, a perca de 10% da vegetação arbórea foi acompanhada pelo aumento da vegetação arbustiva e herbácea, ou seja, vegetação de maior porte não foi localizada, só a mais baixa. Sim, ainda mais as áreas sem vegetação, que equivalem a 3,5%. Os bairros com maiores perdas de vegetação foram identificados como aqueles que tiveram os maiores aumentos de temperatura terrestre, como dito anterior. Perca de vegetação ocasiona aumento de temperatura. E, por fim, após 10 anos da criação do programa Ilhas Verdes e com a intensificação dos eventos externos devido a mudanças climáticas globais, foi possível observar o aumento da temperatura da superfície e uma diminuição da cobertura arbórea em todo o município de Guarulhos. Esse projeto teve como fundamento a análise, pesquisa e comprovação. Houve aumento da temperatura e perca de questões de vegetação na cidade. Com isso, eu concluo a minha pesquisa. Agradeço a todos. Seguem as minhas referências. Agradeço muito ao Combil pela oportunidade e desejo a todos um excelente dia. Muitíssimo obrigado a todos. Meu nome é Júlia e esse projeto foi tema da minha iniciação científica subsidiada pelo CNPq, que é a Biologia Floral e Polinização de Malvaviscos pendulifloros da família Malvácea no Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Melo, em uma área urbana em Mogi das Cruzes. Foi orientada pela mestre Vânia Nobuki Yoshikawa e doutora Marília Cristina Duarte. A polinização é um processo em que há o transporte de pólen entre as flores, promovendo uma reprodução sexuada das plantas. Aspectos da biologia floral podem ser determinantes quando a gente vai falar de mecanismos de polinização. Para a espécie Malvaviscus penduliflorus, ela é uma espécie exótica, porém ela foi registrada no estado de São Paulo, inclusive no município de Mogi das Cruzes. No entanto, a introdução de espécies exóticas podem ser prejudiciais para o ecossistema e para a comunidade nativa da região. Com isso, o objetivo foi fazer uma análise e uma comparação da ocorrência de polinizadores e visitantes florais em uma área preservada e em uma área urbana. O estudo foi realizado no Parque Natural Municipal Francisco Afonso de Melo, onde Malvaviscus penduliflorus é encontrado como uma cerca-viva, assim como na Universidade de Mogi das Cruzes, que também é encontrado como cerca-viva, onde é cultivado até hoje. Foram selecionados 2 indivíduos, ou seja, um para cada área, em que foi testada a receptividade do estigma das flores. Aquelas que se mostraram receptivas foram coletadas para a descrição da morfologia floral. Os polinizadores e visitantes florais foram observados por 3 dias em cada área, totalizando 6 dias, e os registros foram feitos a partir de fotos, vídeos, ou, quando possível, foi realizada uma coleta manual para posteriormente a gente fazer uma identificação dos insetos. Após as análises, é possível ver que Malvaviscus penduliflorus ela é uma flor ornitófila, principalmente por essa característica tubular formada pela corola. A gente consegue ver a presença de epicálice, localizada em volta do cálice, e também o depósito de néctar que é produzido por pelos glandulares, aqui na base da flor. É uma flor monoclina, ou seja, possui androceu e gineceu, um tubo estaminal que aloja os estames, as anteras e o estigma. Foram registrados 81 visitantes na área urbana, destacando a abelha Apis mellifera e besouros staphylinide, além de poucas abelhas do gênero Trigona. Para o parque, houve maior quantidade de Trigona, ausência de Apis mellifera e menor quantidade de besouros staphylinide. Ambas as áreas apresentaram espécies de formigas e a presença do beija-flor. No entanto, para o parque, as visitas foram mais frequentes e as visitas de beija-flor foram regulares. As abelhas trigona apresentaram um comportamento de pilhadores, ou seja, visitantes ilegítimos, assim como as formigas. O beija-flor e a borboleta eles se comportaram como polinizadores, havendo então a entrada do aparelho bucal no interior das flores, podendo haver uma polinização efetiva. Os besouros staphylinide foram abundantes na área urbana, correspondendo a 50% dos registros,
Eles são bioindicadores de áreas perturbadas, assim como os Tizanoptera e as formigas Crematogaster. As abelhas Apis mellifera forragearam momentos antes de aparecerem as abelhas trigona. Isso está relacionado a uma partição de recursos entre as espécies generalistas. Assim, a gente pode concluir que Malvaviscus penduliflorus é ornitófila, tendo como beija-flor os principais polinizadores efetivos, assim como foi visto principalmente no parque, na área preservada. O comportamento de pilhador ilegítimo é comum entre visitantes generalistas, ainda mais em plantas exóticas que oferecem uma grande abundância de recursos. Essas espécies tendem a surgir mais em áreas urbanas, por serem oportunistas, e é muito comum em fragmentos de vegetação. Houve também a sobreposição de abelhas exóticas e nativas, portanto uma relação de competição. A ausência de polinizadores efetivos da área urbana pode ser devido à predominância de Apis mellifera, não restando recursos para o polinizador. Essas foram as obras de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho, inclusive a obra de Ramírez para a ecologia da polinização, Sugituro para a descrição das formigas e a obra de Yoshikawa e Duarte para a descrição da espécie Malvaviscus penduliflorus para o município de Mogi das Cruzes. Gostaria de agradecer ao CNPq pela bolsa, aos orientadores e ao CR Bio pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Parabéns para as 3 autoras, excelentes trabalhos. Eu solicito que o trabalho da autora Dalva estenda o cumprimento aí dos excelentes trabalhos aos orientadores e orientadoras. Muito bom. Agora, mais diretamente, né? A você, Dalva, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito, muito bom, boa apresentação, né? Eu só fiquei com uma dúvida, né? É uma pena que ele passa ali meio rapidinho, né? E a gente fica querendo, talvez, buscar um dado aqui, um dado ali. Mas eu percebi que você tinha 90, vê se você me ajuda agora, né? 97 ocorrências de... Cerdócio tons. Cachorro do mato. Isso. Aí eu fiquei com uma dúvida. Teve também um outro que teve 62 registros. Foi a jaguatirica. Jaguatirica, maravilha. Cachorro do mato e jaguatirica. Desculpa tratar nome popular, né? Porque eu não sou da área e vou ficar me enrolando aqui para falar o nome científico. Quando você fala, na verdade, de 97 e 62 registros, você consegue dizer se são indivíduos diferentes ou ele era o mesmo passando ali e você teve 97 registros? Então, como o objetivo do trabalho era mais saber se os animais estavam usando as trilhas próximas aos seres humanos, a gente não fez essa diferenciação por indivíduo. Só fizemos mesmo a passagem ali, contando quantas vezes. Pode ter sido realmente o mesmo indivíduo que passou, mas eu acredito que não, porque passavam em famílias também, mas pode ter sido a mesma família que passou. Talvez seria, fica como uma dica, né? Sim. Com certeza que você continue com o trabalho, né? Mas fica uma sugestão de repente, tentar, pelo menos, uma tentativa, porque é difícil, se passam 2 do mesmo tamanho e tal, né? Em momentos diferentes, como você vai garantir? Mas eu acho que isso é bastante interessante. Eu senti uma falta só, eu acho que também é legal, quando você compara uma área urbana com uma não urbana, talvez você fazer um teste estatístico para ver se foi, para você dizer, não somente apresentar com gráfico de barras, entendeu? Mas faz uma análise, eu acho que é legal. Você vai conversar com a professora Fernanda, né, com a orientadora, e aí, de repente, uma análise estatística eu acho que cairia muito bem, que vai te dar até mais segurança para você dizer, é diferente significativamente, porque às vezes o número é um pouco maior, um pouco menor, mas estatisticamente, ao longo de um ano, isso não quer dizer que de fato houve a diferença, né? E quando você coloca que, se eu não me engano, foi a jaguatirica que ela passa, prefere
se eu tiver errado, me corrige, por favor, tá? Mas que ela usa espaços urbanizados, né? Trilhas já abertas. Eu acho que foi a jaguatirica. Foi a isso? jaguatirica e a onça-parda também, são os dois que apareceram mais em espaços urbanizados. Então, quando você coloca uma estatística, te dá mais robustez para você afirmar isso daí. Eu senti essa falta, mas aí, olhando mais os dados e tal, e trabalhando melhor, tenho certeza que o trabalho, sem dúvida nenhuma, é muito legal, né? Muito bacana. Santa Isabel fica onde? Santa Isabel fica pertinho de Arujá. Vocês sabem onde fica Arujá? Guarulhos aqui, né? Guarulhos, perto de Guarulhos, isso. Fica bem pertinho. É uma área bastante urbanizada, né? Então, assim, até a área de... Aqui no meu bairro, Presidente Dutra, eu moro. É uma área muito urbanizada. Quando a gente vai saindo mais para a área de Arujá, vai fechando mais uma área de mata, e quando chega em Santa Isabel, a maior parte da área de Santa Isabel é a área de proteção de mananciais. Então, é uma área de bastante mata, não tem tanta urbanização. Eu percebi que a doutora Marta, quando eu falei, eu também queria saber, né? Talvez, por mais assim que o teu trabalho é mamíferos, né? Grande, médio, seria... Eu usaria essa estratégia, tá? Então aí é cada um, né? Eu apresentaria muito bem o local de onde nós estamos falando. Lógico que você vai falar dos bichos e, putz, fantástico o teu trabalho, mas o local pra gente, eu não conheço, não sei nem onde é Santa Isabel, entendeu? Então, assim, é interessante na hora da apresentação aquele mapa bem claro, assim, sabe? Eu acho que eu senti essa falta. Tá? Mas parabéns aí, Dalva, excelente trabalho, tá bom? Obrigada. Por gentileza, doutora Marta. Oi, Dalva, boa tarde a todos. Muito interessante o teu trabalho, assim, você fez um trabalho de longo prazo, né? Você ficou 1 ano trocando as câmeras de lugar, as armadilhas fotográficas, eu achei bem interessante. Mas eu senti falta do mapa. A primeira coisa que eu falei, Santa Isabel, onde fica Santa Isabel? Essa RPPN fica onde, né? Então, acho que isso é importante você localizar, para as pessoas que não conhecem, entenderem um pouco melhor o contexto que você está falando. E aí eu fiquei com algumas dúvidas assim, no seu trabalho. Você falou, o seu título é análise ecológica, né? Mas você optou como metodologia para trabalhar nas trilhas. Você trabalhou com trilhas, basicamente. E você, um dos bichos que você falou que não encontrou muito, que apareceu, acho que só um registro, foi lontra, né? Então, será que a escolha dos locais onde você instalou as armadilhas também não seleciona a preferência para alguns animais? Sim, isso é um dos resultados que a gente também obteve, só que não deu tempo de pôr tudo no vídeo, que os métodos que a gente utilizou não abrange a lontra, eu falo também do calitrix, do sagui da serra escuro, não abrange eles, são métodos mais realmente para os mamíferos terrestres, unicamente. Pensei nos arbóreos também, que você citou, pensei, será que pega os que passam no dossel, né? Então, os métodos não foram tão bons para conseguir capturar a imagem desses animais. A lontra foi uma questão assim, a gente ficou abismado quando conseguiu a imagem dela e a gente resolveu pôr esse registro, mas já, a princípio era mesmo os médio, grande porte, terrestre apenas, não incluindo os semiaquáticos. Eu acho que essa limitação é sempre importante colocar, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, você falou das espécies ameaçadas, né? Você comparou com a lista da IUCN, a lista nacional e a lista estadual, né? E você falou que tem mais ocorrência da estadual, mas na verdade a estadual ela normalmente é complementar, né? A federal e que é complementar à IUCN em alguns casos. Então, como que você viu essa história de presença de espécies ameaçadas? A análise dos quesitos de perigo de extinção foi feita assim. Alguns bichos eles não estão em perigo internacionalmente, mas aqui no estado de São Paulo ele se encontra
em perigo, ou então um pouco preocupante. E aí foi feita essa análise, e foi isso que eu coloquei no gráfico. Não sei se eu deixei claro na hora que eu falei, acho que eu falei muito rápido. Não, só para deixar claro que a estadual ela é sempre complementar à nacional, né? Que já está no nacional, você não repete no estadual. Então, mas se está no nacional, provavelmente no estado a gente pode ter problema também, né? Porque às vezes não aparece no nacional e está no estadual, porque é uma questão local. Mas achei muito, muito interessante o seu trabalho, Dalva. Obrigada. Obrigada. Vamos lá, doutor Giuseppe. Olá, Dalva. Muito bacana, legal esse tipo de trabalho. Sempre me agrada muito a gente se conhecer o que a gente tem. Eu vou reforçar a colocação do João e da Marta com relação ao mapa. Quando a gente faz um trabalho, por mais simples ou mais completo que seja, a gente tem que fazer para os outros entenderem. Tá? Então, eu conheço Santa Isabel, fiz levantamento de fauna lá, anos atrás, mas não importa eu conhecer, todos que estão lendo precisam saber onde que fica o local de trabalho. Então, o mapa cairia bem, colocando São Paulo, puxando do Brasil, São Paulo, dá para fazer uma animação legal aí, para você colocar, o teu trabalho fica mais rico, e as pessoas que não conhecem o local vão ficar sabendo, naquele local, ótimo. Bom, então, isso eu reforço o que já foi falado. Eu também me incomodou, não, me chamou a atenção a questão da quantidade de cerdócio, né, que é o cachorro do mato, do Zé Filipe. E aí vem aquela questão, será que não são os mesmos? Eu sugiro que se você continuar, se você tiver à frente de trabalho por mais tempo, tenta verificar marcas naturais que às vezes é possível você ver na câmera trap, certo? Eu senti falta de uma coisa muito simples, você não usou parcelas de areia para registro de pegadas, né? Que nesse tipo de trabalho cai muito bem mesmo, né? Porque já que você trabalhou com mamíferos de médio porte, pegada também seria legal, até para você sair um pouco das trilhas que você acabou usando, né? Fica como sugestão para você também. E você devia também fazer uma coisa muito simples, dar ênfase à questão que o maior número de animais que se encontram aqui são predadores, né? Você podia fazer um gráfico muito simples, dizendo, olha, X predadores para X presas, tá? Porque é uma quantidade grande de predadores, né? Você concorda, né, que tem bastante predador para uma área que não é muito grande, e o cachorro do mato está presente em tudo quanto é lugar, que a gente acha. Todos os levantamentos que eu faço, ele aparece também. E é isso, eu acho que essas coisas são interessantes você frisar para deixar o seu trabalho mais rico. E como uma última sugestão, para que não fique somente um trabalho acadêmico, seria muito legal que você apresentasse isso para alguém que controla essa área, para que alguma coisa fosse feita para proteção. Caso você tenha encontrado muita gente passando no local, quem sabe um trabalho de educação ambiental não caia muito bem aí, informando a população do que tem, né, dos cuidados que tem que ter, de observação e saber, olha, quem está andando ali vai saber que tem X coisa, não que vai dar em cara com ele, mas não deixar lixo, não provocar, tá? Então, educação ambiental como produto final do teu trabalho, né, de aplicação prática do teu trabalho, cairia muito bem. De modo geral, eu avalio como ótimo o teu trabalho, né? E é sempre assim, quando está começando, a gente tem que ouvir algumas coisinhas para a gente melhorar, tá bom? Mas parabéns a você, a sua orientadora, e pela vontade de participar desse congresso de futuros biólogos e biólogos. Tá bom? Eu costumo dizer que toda a informação que vem de vocês, para mim, é sempre muito bem-vinda e vou sempre aplicar o máximo possível. Eu gosto de agradecer muito. E eu queria falar um pouquinho sobre as pegadas. A gente obtemos muitas pegadas, realmente nas trilhas mesmo, só que eu não coloquei nessa apresentação por conta do tempo. Só que... Você tinha que colocar pelo menos uma frase, olha, nós fizemos desse tamanho assim, ó, já seria, nossa, olha, quem está ouvindo, assim, nossa, ela também se preocupou com
as parcelas de areia. Você pode até dividir, tá? Você pode colocar como cama-trap, como parcelas de areia e como busca por vestígios. É aquilo que não está não está na câmera, não está na parcela de areia, mas está como busca de vestígios. Tá? A gente encontra muita coisa legal na busca de vestígio. É pelo, é uma pegada numa lama que tinha por perto. Né? Tudo isso conta, e você pode, na hora de apresentar seus dados, coloque, olha, na câmera trap foram X, parcela de areia Y, e busca por vestígio foram X, Y, Z. Tá certo? Isso dá mais força para o teu levantamento. Mas, mesmo assim, você está de parabéns com os seus orientadores. Muito obrigada. Outra coisa também é a educação ambiental. Ela foi feita junto com o meu trabalho, mas só que não era um trabalho meu, foi de uma outra menina. E aí ela fez a educação ambiental dos mamíferos, conforme eu ia achando eles, ela ia fazendo educação ambiental com o pessoal da RPPN. Foram feitos posts de Instagram e várias outras coisas. Mas você podia ter colocado uma frase embaixo assim, olha, o meu grupo de colegas, aproveitando meus dados, fez um trabalho de educação ambiental. Ótimo, seria maravilhoso a gente ouvir isso. Tá bom? Tá bom, legal. Obrigada. Não, maravilha, Dalva, só concluindo, também acho que é bacana, né? Por que não unir os dois trabalhos aí, educação ambiental e o teu ecológico? Seria fantástico, né? Então, vocês trabalharam juntos e tal, então eu acho que pensa nisso, né? Eu acho que é bem bacana, tá? Por acaso, você você é da Universidade de Guarulhos? Sou, da Universidade de Guarulhos. Tá, então parabéns aí mais uma vez, só registrando que lá no chat todo mundo deu parabéns por teu trabalho, e a Universidade de Guarulhos arrasando no Combio, na apresentação de trabalhos e tal, então só registrando aí para quem colocou lá no chat. Por gentileza, eu solicito só que a Júlia Souza Siqueira, ela entre pelo streaming, pelo aplicativo, para a gente poder colocar você aqui também, Júlia, senão a gente não vai conseguir fazer a arguição do seu trabalho. Então, por gentileza, favor atender o que a organização do evento colocou lá no chat, tá? Dalva, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, solicito a presença da Clarissa e do segundo trabalho. Enquanto está entrando, Marta, por gentileza, faça as honras de começar a arguição, por favor. Tá certo. Clarice, boa tarde a todos. Seu trabalho é muito interessante, porque já você está conectando uma regulamentação, né, e avaliando a efetividade de uma regulamentação ali municipal, né? Eu não entendi bem na sua apresentação, né, o que essa lei estabelece, além de acompanhar através dos mapas de calor. Ela estabeleceu alguma diretriz de arborização urbana junto com isso? Eu não entendi bem na apresentação. Sim, eu cito no começo que a questão era sobre a arborização urbana no combate de ilhas de calor, o envolvimento da comunidade com isso, e também a gente entrava com a educação ambiental. Era um projeto que a gente visava serviço ecossistêmico melhor, um planejamento melhor na cidade. Então, com isso, foi uma lei feita. Vamos arborizar tanto da cidade para que a gente consiga evitar problemas ecossistêmicos. E foi essa comparação. Mas a lei estabelecia que em locais onde a temperatura estava mais alta, deveria haver uma arborização, era uma atribuição municipal da prefeitura? Como que isso funcionava? E, na verdade, também foi um dos motivos do meu trabalho, por causa que foi uma legislação criada a partir do mestrado da UNG mesmo, em conjunto com a Prefeitura de Guarulhos. Então, a ideia foi jogada, foi aceita, foi legislada, e era realmente esse o foco, porque a gente sabe, principalmente a gente vendo sobre a COP26, os problemas que a gente tem nos ambientes urbanos. Então, como é que a gente pode evitar isso? Com plantio de mudas, com incentivo, com a educação ambiental e o envolvimento da comunidade. Tá, e o seu trabalho, no final, muito interessante, porque você fez um acompanhamento de 10 anos, né? Você pegou 2009, 2019, e você comparou ali as imagens e as temperaturas. Assim como no trabalho anterior, eu senti um pouco de falta de um trabalho estatístico ali, para você também poder comparar se realmente qual era a diferença era significativa entre o que você viu em 2009 e 2019, né?
Não sei se vocês pensaram em fazer isso, se vai ser uma etapa futura. Na questão, eu coloquei o mapa de 2009 e 2019 e também teve a porção estatística de 2009 e 2019, que eu coloquei só no gráfico. Eu não cheguei a comentar, porque senão fica muita coisa, o vídeo não ia aguentar, porque eu tenho que falar sobre a diretriz, o tempo, a mudança, o corpo d'água. Então, eu citei e deixei o gráfico para facilitar um pouco, senão eu ia passar muito do tempo. Então, vocês encontraram uma diferença significativa em algumas regiões e algumas áreas em termos de urbanização, enfim, de a vegetação arbórea, rasteira. O que você chamou de corpo hídrico? Você tinha uma categoria que eu não entendi bem o que era. Se puder explicar para a gente. Foi uma pequena citação, porque quando a gente faz a comparação dos dois mapas, a gente tinha uma pequena vazão hídrica que simplesmente sumiu no tempo que a gente estava fazendo a pesquisa. Então, em 10 anos, a gente teve até o desaparecimento de um pequeno corpo d'água na cidade de Guarulhos, que evidencia essa mudança que foi acontecendo. Não era intenção, mas dados são dados, já que apareceu, vamos mensurar ele ali. Vocês mediram a área de corpos hídricos nas duas imagens, e na imagem de 2019 essa área desapareceu, é isso? Isso, é a área que você está medindo? Isso, da área de Guarulhos. A gente não chegou a fazer sobre os corpos hídricos, apareceu nos nossos mapeamentos, e a gente falou, por que não citar? Não era a nossa ideia falar dos corpos hídricos, que é isso, a gente já tem que fazer outros processamento. Mas como apareceu, a gente colocou que teve aumento da temperatura e a perca de um corpo hídrico pequeno na cidade. Só como citação, porque senão fica meio estranho, tá aparecendo no mapa um pequeno corpo hídrico. O que aconteceu em 2019 que sumiu? Uhum. E você não chegou a ir a campo para confirmar isso? A campo, não, por causa que o meu trabalho foi feito no tempo da pandemia, então ele acabou tendo que ser totalmente remoto. Problemas da pandemia, né? Tá bom. Obrigada, Clarice. Obrigado, eu. Por favor, doutor Giuseppe. Clarissa, eu concordo com as colocações da Marta, e eu vou acrescentar mais umas coisinhas, né? Você mostra que houve uma diferença de temperatura, e você mostra os dois mapas, tá? Seria interessante que você colocasse no mapa, destacasse aonde aconteceu a diferença de temperatura, porque quando a gente olha por aqui, os mapas são pequenos, nós dois mapas pequenos, você fala, mas eu tentei quase entrar no computador, mas não consigo ver. Se você fizesse, talvez, uma puxadinha ali do mapa, mostrando esse ponto aqui, teve uma elevação de temperatura comparado com 2009, certo? Para chamar a atenção de quem está ouvindo e de quem está vendo, tá certo? Porque senão a gente fica sem saber, fica só com os números ali, né? O visual seria importante, já que você tem um mapa mostrando onde aconteceram as coisas. Então, outra coisa que eu percebi é que vocês têm os dados de 2009, 2019, e mesmo depois de 10 anos, você tem um aumento na temperatura. Esse aumento da temperatura, muito provavelmente, foi causado pela perda de áreas de vegetação, né? Então, tem que destacar isso melhor. E talvez, como proposta, né, incentivar a quem de direito o plantio de árvores nessas áreas mais quentes. Tá? Por quê? Porque, como a Marta falou, faltou estatística, porque passou a mostrar, pelo menos, tá? Porque X% está acontecendo. Então, para que não aumente, vamos incentivar essa questão do plantio de árvores. E também, muito importante, destacar a educação ambiental, porque não se pode esperar, com esses seus dados, que só a prefeitura faça a sua parte, né? Então, a educação ambiental, trabalhando diretamente com o povo, seria uma ferramenta interessante para incentivar que se uma pessoa, um morador próximo àquela área, ele não precisa plantar na porta da casa dele, mas naquela área ele pode ser o padrinho daquela árvore, né? Então, essas ações ambientais que envolvem a população, eu acho muito interessante. Você pode até deixar como uma sugestão para que as coisas fiquem minimizadas, tá? De qualquer maneira, o teu trabalho, a tua pesquisa, ela é louvável porque é a realidade de hoje. Tá bom? Obrigado. Obrigada. Parabéns, Clarissa, sensacional, né? Eu tenho feito alguns trabalhos também com essa parte de, não bem o sensoriamento, com imagem de satélite, né? Você já trabalhou com drone alguma vez?
Você já utilizou dados de drone? Ainda não. É por conta que essa IC, ela foi bem diferente por causa que eu queria falar sobre a região arbórea de Guarulhos, e o meu professor entendia de geoprocessamento via Google ArcGIS, via ArcGIS, e a gente se juntou nisso, mas a gente nunca pensou em fazer pelo drone, para fazer essa comparação. Pode ser que no futuro, que realmente eu quero usar a IC para outras coisas, eu faço uso do drone, usa outras geotecnologias que vêm crescendo tanto para facilitar. Mas é porque para esse trabalho não ia ser tanto destacável, mas não deixa de ser importante para continuar essa pesquisa. Eu estou prospectando, lembrando que a gente está numa sala aqui de apresentação de trabalho científico dentro de um evento empreendedor. Tudo que você está falando é empreendedor. Eu estou no trabalho, possível futuro de trabalho, não só aqui referente ao teu trabalho aqui, né, trabalho científico. Tem crescido muito o uso de drone, e caso você não saiba, né, existe um índice, o NDVI. O NDVI é um índice fantástico, que ele vê a sanidade das árvores, né? Então, se você tem os arbóreos, os arbustos, mais verde, menos verde, uma área mais verde, outra área menos verde, você consegue ir sempre naquele lugar. Como o drone trabalha georreferenciado, você faz um projetinho numa área de atenção, por exemplo, ligando com o que o Giuseppe falou. Vamos supor que uma família lá compra a ideia da educação ambiental que você fez, mostrando os dados do teu trabalho, e aí ele fala, não, eu vou plantar aqui. Aí você vai lá e tira uma foto antes com esse NDVI, né? Você consegue fazer todos os cálculos e tal, e você vai sempre no mesmo lugar. Será que está aumentando ou diminuindo? Então fica como uma dica, eu acho que é muito bom o uso do drone. Assim como o Giuseppe também ficou querendo olhar os dados assim bem de pertinho, vontade de entrar no computador, eu também queria, só que assim, Clarice, eu fiquei com uma dúvida, mas dúvida mesmo. Em alguns dados que eu olhei teu ali, me deu a impressão que a temperatura diminuiu e não aumentou numa tabelinha que você tinha de 2009 para 2019. E aí você colocando, né, que a perda é sempre da vegetação e tal, essa perda toda, o que acaba acontecendo, né? Aumento de temperatura. E aí eu fui olhar os dados, será que foi um entendimento meu errado? Pode ter sido, né? Porque é o que você falou, é pouco tempo. Mas eu olhando o dado nu e cru, eu falei, nossa, olha só, no teu mapa de cores, ele tem um verde mais escuro, que na parte norte, né, ali do teu, ela subiu um pouco. Mas, por exemplo, bem na cidade, que era um foco vermelho, ele diminuiu. Aí eu falei, caramba, olha só, bem na cidade, nitidamente, na tua imagem ali, ele deu uma diminuída. Então, assim, eu quero crer que eu esteja errado, tá? E que está tudo certo com o teu trabalho. Talvez olhar com atenção, né? Será que está corretinho? Infelizmente, a gente não está no painel, que aí a gente poderia ali na hora matar, entendeu? Mas vocês fizeram a revisão. Eu acredito mais em você do que em mim. Quero deixar Mas isso claro. Mas é sempre bom um apontamento, por que não? Eu olhar, eu reanalisar, por que não? Então, se você tivesse aí, talvez um dado de correlação, uma análise estatística da correlação, será que houve um aumento, de fato, de todas elas, entendeu? Ao longo do tempo, com 2 dados, né? Você tem 2 imagens, né? Uma 2009, outra 2019, mas você tem um conjunto de dados das mais quentes, o vermelhão, a verde. O próprio verde me deu a impressão no mapa, por favor, tá? Que aumentou ali o verde no mapa. Aí eu falei, poxa, mas aumentou a temperatura, a tua conclusão ela é de aumento, em alguns lugares 4 graus Celsius. Aí eu falei, caramba, mais uma vez eu peço desculpas, mas eu acho que vale, como você mesmo colocou, né? Só para dar uma olhada, porque naquela tua tabela, se eu não me engano, que você tinha 112 mil, 119 mil ali,
que houve uma diminuição. Aí eu fiquei, caramba, será que aqui é uma diminuição, mas é uma diminuição da área e houve um aumento de temperatura? Fiquei com essa dúvida. Eu vou, da próxima vez que eu vou fazer a apresentação na tabela, eu vou colocar uma cor, e onde teve a mudança eu vou colocar uma setinha com a mesma cor da tabela para correlacionar. Se você pegar, o Dr. Giuseppe já deu essa dica antes, entendeu? Só que na tabela colocar a cor e também no mapa, um do lado do outro com as setas. Isso é legal, especialmente aqui, né, que é tão frio, né, vai passando um vídeo, se fosse ali ao vivo mesmo, um PowerPoint, você voltava ali agora, a gente ia lá, voltava e discutia até agora, mas aqui passou o vídeo e vai caber a mim ficar com essa interrogação, né, mas de qualquer forma, joão@unisanta.br, podemos trocar informações, eu acho que seria até legal se a gente puder trocar, isso é a ideia de um congresso como o 25º Combio, né? Então, olha, me manda lá, né? joao@unisanta.br, aqui, ó, aumentou, ó, diminuiu aqui, ó, tá vendo? Foi aqui, pode mandar até a própria PowerPoint e tal, tá? Me coloco aí à disposição e adoraria receber o teu e-mail, tá bom, Clarissa? Muito obrigada. Eu é que agradeço. E parabéns, um trabalho fantástico. A doutora Marta, né, que tem muita experiência nessa área, me permite, doutora Marta, trabalha na CETESB, né? Então, há muitos anos de CETESB, lida com essas questões todas aí legais. Então, quando você fala sobre isso, é fantástico. Então, assim, é um trabalho muito bom mesmo, Clarissa. Parabéns, viu? Muito obrigada a todos. Maravilha. Então, forte abraço. Obrigado, viu? Muito obrigada. Solicito só a presença da Júlia, que entrou, e a mudança do trabalho. Oi, boa noite. Olá, Júlia, tudo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Doutor Giuseppe, podemos começar agora, só para cada um começa uma vez? Tudo bem. Júlia, tudo bem Oi. com você? Você estava com algum problema para entrar, né? Mas ainda bem que você conseguiu. Eu achei interessante sua apresentação, seu trabalho, sua pesquisa, mas eu fiquei com uma dúvida, né? Eu não sou da parte de botânica. Você mencionou que a malvaviscus é uma invasora. Né? Ela não necessariamente ela é uma invasora, mas ela é uma espécie exótica para o Brasil. Da onde que ela veio? Ela ocorre muito na América Central, só que ela também pode ser encontrada na Amazônia. Só que na Amazônia vai ser outra espécie, vai ser Malvaviscus conquicinos. Então, tudo Agora, bem. Então, Penduliflorus é exótica para o país inteiro. Tá bom. Então, seria interessante que na sua apresentação, nos seus escritos, você colocasse que ela é exótica e da onde que ela veio, né? Porque sim. a gente, quem não é da área, não sei, eu gostaria de saber, eu trabalho com fauna. Então, a gente sabe da nossa fauna que eu trabalho, quando é exótica, de onde que ela vem. Então, seria importante que você frisasse em algum lugar, em algum momento, na apresentação, no trabalho, da onde que isso aí aparece. Né? E outra coisa que seria importante, talvez, como informação, é você especular, talvez, como é que isso aqui chegou aqui? Como é que ela chegou em Mogi das Cruzes? Tá? A gente sabe de alguns animais exóticos que chegam aqui ao país, às vezes pelo tráfico, às vezes por carregamento, às vezes por navio, tem várias formas, né? E tudo que é exótico nos chama atenção, a mim, inclusive, mesmo sendo uma planta, é da parte vegetal, né? Como será que esse negócio vai parar aqui? Outra pergunta, você vê algum problema com relação a essa planta aqui no Mogi das Cruzes? Sendo exótica? Com certeza. Aqui a gente já sabe, né, que a introdução de espécie exótica, ela vai sim causar um impacto na comunidade nativa, tanto de polinizador, quanto também pode atrapalhar um pouquinho no processo de polinização de plantas nativas. Então, a gente tem essa problemática. E você... Diga. Pode continuar. Não, você também disse que, apesar de ser uma espécie exótica, a nossa fauna está usando essa planta como alimento, né? Então, isso é importante. Só que seria legal se você conseguisse, talvez, continuar, talvez fazer um pequeno monitoramento, né?
Aí seria a conclusão, não, mas a continuação de um trabalho científico. Né? Você está começando, você pode continuar a trabalhar nessa área e ver daqui a alguns anos se esse negócio aumentou, se isso diminuiu, né? Se está realmente causando um impacto, tá? E se isso está prejudicando a nossa flora, de alguma forma, tá bom? Mas, de maneira geral, eu te dou os parabéns. Muito obrigada. Eu gosto muito de ver alunos começando, pesquisando, e com certeza vocês poderão ser bons e grandes profissionais e bons pesquisadores no futuro, né? E esse congresso tem essa missão, tem essa força de vontade, estimular vocês a continuarem crescendo. Tá? Tá, muito Parabéns para obrigada. você, Júlia. Obrigada. Por favor, doutora Marta. Júlia, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu achei também bem interessante o seu trabalho, né? Você fez comparação de duas áreas, né? Uma área mais preservada com uma área impactada. Você escolheu uma espécie exótica, acho que isso eu também me chamou a atenção, o Giuseppe levantou essa questão, mas eu fiquei com algumas dúvidas na sua apresentação. Tem pouco tempo, né? Quando você fala que efetivamente, né, quais são as espécies que visitaram e que foram polinizadoras, você destacou o beija-flor e a borboleta, né? E aí você fala da apis também, a apis mellifera. Aí eu fiquei na dúvida se você considerou ela efetiva ou não, e principalmente porque você tem a visita tanto da apis como das abelhas nativas, né? Eu não entendi bem a sua conclusão com relação a isso. Bom, então, para a área urbana, a gente teve a presença abundante de apis mellifera por ela ser uma espécie extremamente generalista. O que eu quis destacar foi que na área preservada a gente não teve a presença dela, foi só abelhas nativas. No entanto, na urbana a gente teve a presença das duas, então elas compartilharam ali recursos. E aí a gente propôs que isso seria uma relação de competição, né, dos polinizadores efetivos, que seria o beija-flor e possivelmente a borboleta, com os visitantes generalistas. Eu não considerei a apis mellifera como efetivo. Ela é um pilhador e ela não vai realizar a polinização. Eventualmente ela pode, mas em geral não. Não. Tá. Porque eu vi que você considerou a flor como ornitófila, né? Então seria mais com relação ao beija-flor, e no caso você falou da borboleta também. E aí eu acho que uma coisa interessante que talvez pudesse, embora você fale sobre isso, é um pouco na linha do que o Giuseppe também falou, né? Você tem a presença dessa espécie exótica dentro de uma reserva natural, né? E o quanto ela está interferindo ali, qual é o papel dela do ponto de vista ecológico, porque numa área urbana eu vou ter apis, vou ter outras, mas eu estou dentro. Provavelmente foi introduzida essa planta para jardinagem, né? Ela tem a flor, eu não sei bem qual é a história. Mas você fazer uma cerca-viva dentro de uma reserva natural como uma exótica é uma coisa que a gente deve pensar duas vezes. Então, essa discussão seria muito interessante, talvez para você avançar no seu trabalho, né? Vocês devem ter pensado nisso, né, Júlia? Então, nós pensamos, inicialmente, como era um parque para visitação, não tinha muito esse conhecimento e o manejo, então foram lá e implantaram essa planta como cerca-viva. E para os impactos que a gente vê que possivelmente pode ter lá na área preservada, com certeza a gente podia fazer um estudo mais longo, né? Num maior prazo, assim, para a gente tirar melhores conclusões. Mas a gente pode também pensar na problemática da baixa eficiência da reprodução das plantas, uma vez que a gente vai ter muita visita ilegítima em malvaviscos. E uma vez ou outra, assim, a gente pode ter o problema também de incompatibilidade. Quando os visitantes forem visitar com abundância malvaviscos e eles forem visitar essas plantas exóticas, a gente pode ter uma incompatibilidade, ou seja, uma ocorrência maior de pólen de malvaviscos, isso se pegar, né, no visitante, se tiver aderido, em plantas nativas, o que isso vai acabar atrapalhando a polinização. Exatamente, eu acho que essa é uma questão importantíssima quando eu estou pensando numa reserva, né? O que eu quero é que os polinizadores estejam circulando nas espécies nativas, né? Até indo pela linha, né, do que o João levantou aqui
nos outros trabalhos de educação ambiental, talvez fosse uma conversa com os responsáveis ali da reserva para substituir essa cerca-viva, né, para não ter essa competição. Uhum. Mas eu achei bem interessante o seu trabalho, Júlia. Obrigada. Obrigada. Júlia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então, eu sou fã de trabalhos da ecologia, assim, né? Ecologia básica, isso é muito legal. Fazer de tudo para tirar essa cerca viva, como a doutora Marta colocou, eu acho que está dentro da tua educação ambiental, né? Então, isso é uma primeira questão. Uma outra questão, na verdade, que eu acho que pouca informação a mais coletada, você poderia até melhorar, eu não sei se você coletou esse dado, de tempo que cada polinizador fica. Ah, sim. A gente pensou inicialmente a gente marcar, né, o tempo que esse polinizador fica, só que no final seria muitos dados para serem compilados no período que a gente tinha, né, de iniciação científica, com a pandemia. Então a gente decidiu afunilar um pouquinho mais a pesquisa. Não, normal, né? Isso aí, pesquisa é sempre assim, né? Muitas vezes a gente tem ideias mirabolantes e quando a gente vai ver o tempo, vai fazendo com que você vai cortando. Mas eu acho que ecologicamente você poderia ter um dado, tudo bem, que vê se está agregando, isso que você falou é uma coisa importante, ele de fato, ele está ali se alimentando, né? Mas de repente ele não faz parte como polinizador. E como é que a gente consegue saber se está agregado ou não? Aí você teria que ter marcadores na planta e no organismo. Você consegue, tem uns pós que você coloca na flor, né? Que assim que agrega, você, acho que se eu não me engano é ultravioleta, que você consegue ver se agregou daquela flor, né? Mas aí é custo e tudo mais. Mas uma coisa que é relativamente simples é você pegar aquele pool de flores que você está analisando e o tempo que cada um está frequentando. Será que teria esse mesmo time na área lá que é mais urbana ou não, né? O fato de coletar na universidade, né, na área da universidade é muito legal, né? É um dado que você deve explorar dentro da universidade, sabe, fazer um banner com foco para a turma, vou falar aqui qualquer um, para a turma que estuda engenharia lá, sabe? Então, assim, muitas vezes eles estão ali frequentando a universidade e nem passa na cabeça que ali tem menos beija-flor que naquela outra região ali do lado, né? Sim. Então, isso fica também de dica para você não deixar morrer teus dados, sabe? Teus dados são muito legais, ecologia, como eu falei no início, gosto muito desse tipo de trabalho. Não deixa morrer. Eu acho que esse é o mais importante. Avança, time é legal, enfim, tem algumas coisinhas interessantes aí que você pode fazer nessa parte de polinização, tá bom? Com certeza. Uhum. Parabéns mais uma vez aí pelo teu trabalho. Muito obrigada. Tá bom? Obrigado. Obrigada para todo mundo e eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder mostrar esse trabalho, que ele realmente é o meu xodó, eu amo esse trabalho, e que eu entrei no laboratório de botânica querendo fazer uma IC de ecologia com a minha professora, que é sistemata, e ela falou, nossa, vamos fazer, né? E eu queria agradecer muito a ela também, a todos os colaboradores e a banca. Muito obrigada. Maravilha, parabéns. Assim, até por conta do horário, já estamos 6 minutos aí adiantados. Parabenizo mais uma vez os 3 trabalhos apresentados. Eu queria agradecer demais, doutor Giuseppe e doutora Marta, pelas excelentes arguições aí, né, perguntas e tudo mais. Então, a gente se vê amanhã, mais uma vez, nos trabalhos científicos, e logo mais a gente tem mais uma mesa redonda, cujo tema vai ser algo como abrir uma empresa. Então, isso é bastante provocador dentro do nosso evento, né, do 25º Combio, né, que um dos principais temas é empreendedorismo. Quero montar uma empresa, como fazer? Então, teremos uma mesa redonda aí às 19 horas, tá bom? Obrigado mais uma vez a todos e até mais. Tchau, tchau.